36ª lição de Unshrikiano, 36. Lektion. Nessa lição a gente vai falar sobre um outro grupo de verbos, os verbos de prefixo inseparável. Novamente vai ser uma lição rapidinha. Já deixa o joinha e vamos começar. Considerando o radical que forma o verbo, já vimos dois tipos até agora. Temos os, digamos assim, verbos básicos, formados apenas pelo radical, como em mache e ken, por exemplo. Esses verbos no particípio perfeito recebem um prefixo k no início, exceto por alguns poucos irregulares que não o recebem. Quando usados no infinitivo com a partícula s, que apresentei na lição passada, essa aparece logo antes deles, samache, sakeen. E o outro tipo de verbo que vimos foi o dos chamados verbos separáveis, que possuem um prefixo que se torna sempre a sílaba tônica da palavra, como onmache, hinken. No particípio perfeito inserimos o prefixo k quando existe entre o prefixo e o radical, onkamach, hinkan. E quando usados com a partícula s, essa também aparece entre o prefixo e o radical, onsamache, hinsaken. E agora vamos tratar do terceiro grupo de verbos, os verbos de prefixo inseparável, que vou chamar aqui de verbos inseparáveis para simplificar. Diferente dos verbos separáveis, os verbos inseparáveis têm um prefixo que é átono, ou seja, ele nunca recebe a sílaba tônica. Exemplos: famache, fakeen. No particípio perfeito, esses verbos não recebem o prefixo k. De famache temos famach, de fakeen temos fakan. E a partícula s não se insere dentro do verbo, mas aparece antes dele como em qualquer verbo básico. Se famache, se fakeen. Os principais prefixos são p, fa, k, a, and. Eles não possuem um significado por si só e podem modificar o sentido do verbo básico a que são conectados de formas bem imprevisíveis. Assim, eles funcionam mais ou menos como os prefixos de, des, re, pre do português, de onde nem sempre se pode deduzir o sentido do verbo derivado a partir do verbo básico. Por exemplo, escrever, descrever não possuem a mesma relação entre si que fazer, desfazer. O mesmo em relação a colher, recolher e tomar, retomar. Ou seja, nesse tipo de verbo é melhor você aprender cada um isoladamente, sem se preocupar com o sentido do verbo original. Você só precisa se lembrar de como esse prefixo nunca se separa e que esses verbos nunca recebem o k no particípio. Vamos ver agora alguns exemplos para comparar os diferentes sentidos das versões básicas e com o prefixo desses verbos. E você ainda não é inscrito no canal? Então se inscreve aí, vai! Sabemos como o verbo schreiben significa escrever. Seu particípio perfeito é geschrieben. Assim como em português, ele pode ser um verbo intransitivo ou transitivo. Intransitivo como em Ich schreibe ins Heft. Eu escrevo no caderno. Ou transitivo como em Ich tue ein Buch schreiben. Estou escrevendo um livro. Er hat mir einen Brief geschrieben. Ele me escreveu uma carta. Agora o verbo beschreiben, com o prefixo p, significa descrever. Seu particípio perfeito é beschrieben. Exemplos: beschreibt der Mann, was du gesehen hast. Descreva o homem que você viu. Sie hat das Ding beschrieben. Ela lhe descreveu a coisa. Perceba a falta do k no particípio. Agora, verschreiben significa prescrever. Der Doktor hat ihm das Medikament verschrieben. O médico lhe prescreveu um medicamento. Kaufen significa comprar, com o particípio perfeito irregular kauft. Exemplos: Sie wollen Bücher kaufen. Eles querem comprar livros. Die Frau hat das Sorvete gekauft. A mulher comprou o sorvete. Agora o verbo verkaufen significa vender, ou seja, tem o sentido contrário de kaufen. O particípio perfeito é verkauft. Der Mann hat das Sorvete verkauft. O homem vendeu o sorvete. Brauchen significa precisar de, e o particípio perfeito é gebraucht. Ich brauche neue Computer. Preciso de um computador novo. Por outro lado, gebrauchen significa usar. Mas perceba que, como aqui o prefixo é k, o particípio acaba ficando igual ao do verbo básico.
Nesse caso, geralmente é o contexto que define qual é o verbo quando o particípio é usado. Ich habe neue Computer gebraucht. Eu usei um computador novo. Alguns verbos existem apenas com prefixo e sua forma básica não é usada por si só. Um exemplo eu mostrei na aula passada. Vergessen, esquecer-se, cujo particípio perfeito é vergessen. A forma gessen sem prefixo não existe. Ich habe mein Essen vergessen. Esqueci minha comida. Outro verbo que só existe com prefixo é gewinnen, vencer, ganhar, cujo particípio perfeito é gewonnen. Gewinnst du viel Geld? Você ganha muito dinheiro? Wir haben gewonnen. Vencemos. Fica claro então que você não pode confiar nesses prefixos para deduzir o significado do verbo, certo? É diferente dos verbos separáveis, onde frequentemente existe uma conexão mais lógica entre o prefixo separável e o verbo básico. Obrigado a todos os queridos apoiadores desse canal. Que tal se juntar a esse grupo? Confira as vantagens lá no Catarse. Outra forma de contribuir para o canal é por doações de qualquer valor via Pix. E sua inscrição e sua curtida também são muito importantes, e não custam nada além de uns cliques. Dá uma olhada também no meu Instagram. Dankeschön und bis bald!